para falar justamente sobre como não exagerar no consumo de chocolate na Páscoa, nós vamos conversar com a nutricionista Mariana Armentano sobre as opções mais saudáveis. Mariana, seja muito bem-vinda ao RF News. Obrigada, Estela. Obrigada e a todos os telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda e eu quero saber o seguinte: tem algum segredo para resistir a tanta tentação? E você viu ali os números falam por si só. 4.000 calorias num ovo, né? Calorias totais, porque ali eles dividem aquelas calorias para a gente achar que tem menos, né? 25 gramas, tem 130, mas na realidade um ovo no tamanho 22 tem quase 4.000 calorias. E aí, como que a gente pode resistir? Porque também é muito bom, é uma delícia, né? É verdade, realmente é um truque da indústria, né, alimentícia para enganar o consumidor, né? A gente olha ali o rótulo, acha que tem menos calorias do que realmente tem, porque eles estão identificando uma porção, não aquele ovo de Páscoa todo, né? E assim, tem gente que se controla um pouco mais, consegue comer um pedacinho, mas crianças, né, adolescentes, pessoas que não resistem ao doce, comem uma quantidade maior na Páscoa, né? E aí pode estar o perigo. Porque quem está fazendo uma dieta, por exemplo, quem está querendo seguir uma alimentação assim, mais saudável, né? Principalmente quem está tentando emagrecer, no dia da Páscoa, apesar de ser assim, um momento específico, né, esporádico, é só uma data, se a pessoa exagerar, né, no consumo do chocolate, ela pode pôr a perder todo o esforço da semana, né? Passou a semana toda ali comendo direitinho, com muita qualidade, chega no dia da Páscoa, no domingo, come bastante chocolate. Ainda tem um outro problema. O chocolate normalmente sobra, né? As pessoas ganham um ovo grande ou muitos ovos e vai comendo ao longo da semana. E a semana toda fica bastante recheada de chocolate. E eu quero saber o seguinte, como que a gente faz para resistir? Dá para utilizar aí um chocolate 70%, que tem mais quantidade de cacau? O que é mais indicado para tentar ser mais saudável nesse dia? Com certeza. Ó, existem algumas dicas para a gente escolher um chocolate de uma melhor qualidade. Porque o chocolate em si, ele não é um vilão, ele é até um alimento bastante nutritivo, né? Tem muitos minerais, vitaminas, é rico em triptofano, que é o precursor de serotonina, né? Que é aquele hormônio da felicidade, que dá aquele bom-estar, né? Aquela alegria. Também tem muito magnésio, então é um bom alimento. A questão é a dose. Como é que a gente escolhe um bom chocolate? Bom, quanto mais cacau, melhor, porque é o cacau que tem todos esses benefícios. Então, 60%, 70% são os ideais. Mas ainda, tá? Quem conseguir comer um de 80%, 90%, ótimo. Mas aí não é tão doce, não agrada quem tem o paladar para o doce, né? As crianças, por exemplo. Mas 60% já é alguma coisa. O que a gente tem que procurar também? Um chocolate que tenha mais cacau e menos açúcar. O açúcar não pode aparecer ali como um dos primeiros ingredientes. Tem que estar mais no finalzinho, tá? O segredo para escolher é encontrar um chocolate que tenha ingredientes que você conhece. Se tiver cheio de nomes que você não conhece, nomes químicos, conservantes, aromatizantes, esse não faz bem para a saúde. Ele não está dentro dos estudos. A gente tem muitos estudos hoje em dia, né? Falando dos benefícios do chocolate, mas não é o chocolate ao leite. É o chocolate mais amargo, mais rico em cacau. Então, Mariana, a gente tem que ficar de olho ali no rótulo daquele ovo de Páscoa. Tem que dar uma olhadinha antes de comprar para tentar ser mais saudável neste dia? É o ideal, né? Mas lembrando que a Páscoa é um momento muito esporádico, é um dia. Né? Então, e a gente, assim, eu gosto de dizer, falar para os meus pacientes que somos o resultado do que a gente faz na maior parte do tempo. Um evento esporádico, exagerar um pouquinho nesse domingo de Páscoa, comer uma quantidade maior, não é isso que vai prejudicar a saúde da pessoa, mas pode prejudicar a dieta, né? Então, o segredo realmente é escolher um chocolate de maior qualidade e praticar o mindful eating, né? O que é o mindful eating? É aproveitar cada mordida, colocar o chocolate na boca e aproveitar, sem exagerar na quantidade. Realmente aproveitar ali aquele momento de quando você está comendo chocolate e não deixar sobrar para a semana toda e ficar um mês inteiro comendo chocolate. Sem dúvida. Mas, por exemplo, se a pessoa está ali no dia da Páscoa, almoçou, uma dica boa é não deixar, não ir comer o chocolate em jejum.
né? Por exemplo, que às vezes a pessoa Isso. acorda de manhã e já quer comer aqueles ovos de chocolate. Não. É uma boa dica, É por um exemplo, problema. almoçar bem e aí fazer dos ovos de chocolate, aquele momento, talvez uma sobremesa. Isso. O melhor momento para comer um docinho, seja ele qual for, tá? A gente está falando aqui do chocolate, mas qualquer docinho. O melhor momento é após as grandes refeições, seja o almoço ou o jantar. Principalmente se essa refeição for rica em vegetais, porque aí tem bastante fibra, né? Para diminuir aí a velocidade de absorção do chocolate. Comer o chocolate em jejum, por exemplo, de manhã, fazer a caça aos ovos, né? Encontrar o chocolate e já comer, não é legal. Por quê? O trato gastrointestinal, quando a gente está em jejum, todo ali livre, né, disponível para absorção. E assim que cai o chocolate para ser absorvido, nosso açúcar no sangue dispara, e aí vem insulina e todos os prejuízos, né? Então, o ideal é após as refeições ricas em vegetais. Por exemplo, tem alguma dica para as crianças, né, para a gente controlar ali a quantidade que elas vão ingerir no dia da Páscoa, por exemplo? Porque criança, você sabe como é que é, né? Ela abre o ovo de Páscoa, depois quer abrir o outro, às vezes come um pedacinho. Tem alguma dica para a gente controlar isso? Essa parte das crianças é o maior desafio, né? Eu acredito, eu tenho 3 filhos e é o que eu pratico na minha casa, tá? O segredo está na oferta, limitar a quantidade. Essa fartura de chocolate, né? Eu sei que os ovos estão super caros, né? A gente viu a matéria aí anterior, mas essa fartura não é legal. O contexto de exagero não é bacana para a criança, porque a criança pode não identificar os seus próprios limites, né? Naquele dia ela está lá empolgada e come demais, ou sai abrindo tudo, desperdiça. O ideal, o que eu acho? É voltar um pouquinho às nossas raízes, dos nossos costumes, né? Brincar de caça aos ovos, não precisam ser ovos muito grandes, podem ser os ovinhos menorzinhos, pequenos. Brincar também de decorar os ovinhos, pintar aqueles ovinhos de galinha, fazia, né? E pinta. Voltar um pouquinho às nossas raízes, para não colocar tanto foco no consumo do chocolate, mas oferta. Então, muita gente oferta, mais só chocolate depois, mais a criança fica ali empolgada com aquela quantidade e perde o controle do consumo. Então, o ideal é porções pequenas. Para fechar, então, rapidamente, qual que é a recomendação da quantidade ideal para a gente consumir nesse dia da Páscoa? No dia da Páscoa, né, não tem uma quantidade, a quantidade ideal. No dia a dia, é de 30, 40 gramas, 2 paletinhos. É pouquinha coisa, realmente. Se a gente pensar na Páscoa no contexto de um dia, de ser um dia único, de ser um evento, não tem um problema tão grande se você exagerar um pouquinho. Mas a quantidade para o dia a dia não ultrapassa aí 2, 3 tabletinhos no máximo de um chocolate de qualidade. Volto a dizer ali, acima de 70%. Tá certo. Muito obrigada, Mariana, pelas suas informações. Excelente dica, mas eu não sei se eu dou conta, não. Acho que eu vou acabar comendo meio ovo de Páscoa ali mesmo, porque eu sou chocolatra. Depois corre atrás. Vou ter que malhar. No dia seguinte você compensa. Exatamente. E não deixar sobrar para a semana, porque o perigo é isso. Sobrar muito chocolate, a gente fica comendo chocolate a semana toda. Tá certo. Em quantidade. Obrigada. Né?